Bom, não vou fazer spoiler aqui, mas esse é o Pipoca de Bolso. Meu nome é Alfredo Barros, eu sou montador cinematográfico e a dica do filme que eu vou dar para vocês é The Final Cut, o nome original. E em português ele foi lançado como Violação de Privacidade. Bom, esse filme eu acho ele fantástico, assim, porque ele representa o montador, né? A história é num período no futuro, enfim, que tem uma tecnologia que é implantada, é um chip que é colocado e que ele grava toda a vida da pessoa, assim. E aí quando essa pessoa morre, esse chip é extraído e é entregue para um cutter, né? Um montador que monta a vida dessa pessoa. E esse filme é exibido numa cerimônia de funeral, né? E ele é lançado nos cinemas também. Então é muito interessante assim, essa abordagem do ponto de vista assim, de uma análise do que pode se transformar, né, essa mistura do cinema com a vida humana, enfim, que o personagem principal desse filme, que é o Robin Williams que faz, esse montador, ele é um pouco criticado, às vezes até por causa disso, que ele é um cara que topa qualquer tipo de edição, né, ou seja, qualquer tipo de pessoa, né, para editar, e ele transforma as pessoas em assim, coisas que todo mundo sabe que aquela pessoa, sei lá, um pedófilo e tal, ele consegue transformar o cara num sujeito bacana, assim. Então, essa possibilidade da montagem de ressemantizar coisas, né, de ressignificar os planos originais, no caso da vida da pessoa, cortando coisas, juntando, enfim, criar sentido a partir disso. E aí o filme traz uma questão que é muito interessante, né, do ponto de vista assim, neurológico, enfim, que é a memória, ela é fictícia também, e aí que é uma coisa maravilhosa, assim, de tu pensar o quanto a própria memória é uma forma de edição. Eu como montador, né, vendo isso, eu fiquei fascinado por esse filme, né, um filme que eu assisto várias vezes, assim, e adoro. Alguém que escreve aqui, pelo amor de Deus, o nome do cara, ele dizia que a memória é uma ilha de edição. Né? E de fato, nesse filme, ele brinca com isso também. O próprio montador, ele tem uma culpa de uma coisa que aconteceu com ele da infância. Se a gente pudesse pegar essa imagem, se a gente tivesse esse chip para poder olhar, a gente ia ficar surpreso com o quanto a gente tem uma imagem distorcida da nossa própria vida. Assim, né? O filme ganhou Leão de Ouro em Berlim. O nome do diretor é Osmar Naim. Ele é libanês e estudou cinema nos Estados Unidos. E ele conta que ele teve a ideia para o filme quando ele estava editando um documentário que ele fez sobre um grande teatro. Então ele contando a história desse teatro, ele na ilha de edição, ele acabou na escola lá onde ele trabalhava, longe da família, então, nos Estados Unidos, ele acabou virando o editor da turma dele. E enquanto ele montava os filmes e montando esse documentário, ele começou a perceber essa possibilidade de manipulação da montagem, né? E isso foi encantando ele a ponto de pensar que história que ele poderia contar que trouxesse esse aspecto, né, da articulação, dos sentidos e tal, e manipulação da montagem. Isso foi uma das coisas. E outra coisa que ele conta que é muito interessante, como ele estava distante dos pais, todo o período dele que ele estava estudando, né, ficou longe dos pais, ele tinha medo de perder o contato com enfim, a memória dele da família. Ele pensou, pô, eu vou passar anos, se eu seguir na minha carreira, eu vou ficar anos longe da minha família. E ele pensou num projeto de pedir para alguém filmar entrevistas longas com os pais dele, para ele poder assistir e aí um pouco matar a saudade. Mas ele se deu conta assim que aquilo não é que nem a memória. Então, o que ele ia estar lembrando dos pais é completamente diferente do que essa experiência de assistir um vídeo dos pais falando. Né? Essa diferença entre a realidade filmada, né, a coisa da máquina, da precisão da máquina, e a imperfeição da memória, o que é mais verdadeiro nesse caso? Né? Ele preferia ficar com a verdade da memória, que ela distorce, mas ao mesmo tempo ela é mais humana, né? Ela não é uma memória de máquina, ela é uma memória humana que tem essa característica de adocicar momentos, de dourar a pílula e tal. Né? Então, pô, eu acho que é um dos meus filmes favoritos, assim, por N motivos, principalmente talvez por causa dessa questão de abordar a vida do montador, né? E dá margem para uma série de reflexões assim, sobre a sociedade, sobre a nossa relação com as máquinas, com a comunicação, com a internet, com essa coisa da exposição, né, da intimidade e tal. Então, pessoal, essa foi a minha dica. Se vocês curtirem, compartilhem, deem like, sigam o canal e é isso aí. É um poeta brasileiro, que agora não vou lembrar o nome, Salomão, acho que não sei o que é Salomão, eu não me lembro o primeiro nome dele, me foge.